Olá a todos, olá professor. Hoje nós iremos apresentar os gráficos, esses gráficos são da nossa empresa, tirando de base a atividade da planilha. Os integrantes do grupo são Gustavo Diniz, Marcos Lima e Vinícius Chagas. O que é a empresa? A GMV Construções é uma empresa de fabricação de vigas pré-moldadas e vendas de lajes, vigas mais isopor, sendo esse seu único produto atualmente. O foco principal para as vendas é o varejo, buscando obras não associadas às construtoras. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os custos fixos da empresa. Este gráfico não há muitas alterações nele porque ele se baseia em uma média, não tendo muitas alterações em contas variáveis. O aluguel, nós estimamos em R$ 1.000, pois nós precisamos apenas de um terreno com uma pequena cobertura e não há necessidade do local ser no centro da cidade. Contaremos apenas com um funcionário recebendo um salário mínimo com a função de ajudante de obra. Contaremos com sócios também que irão trabalhar ativamente no negócio. Sobre a água e a energia, foram as duas despesas que nós fizemos por média baseado em informações obtidas por alguns contatos de pessoas que trabalham nessa área. A internet também nós utilizaremos porque é um serviço que é necessário para o atendimento ao cliente, então é de suma importância que ela esteja incluída nos custos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os custos variáveis. Aqui a gente levou em consideração os custos variáveis, no caso, a maior parte dele é com relação à produção do nosso produto, pois a gente não usou, como a gente colocou um dos nossos sócios como vendedor, a gente não colocou uma porcentagem, um incentivo, algo assim. Então, o custo que a gente tem variável é o custo de venda. Então, aqui a gente pegou o preço da brita, areia, cimento, essas coisas que usam para fazer a laje. E a gente pode ver que no gráfico vai variando, né? Obviamente, variável, baseado em quanto a gente vende por mês, que a gente vai perceber depois lá no fluxo de caixa. Que alguns meses a gente vai vender mais, outros menos, porque a área de construção tem alguns meses que são mais aproveitados e outros nem tanto, devido ao fluxo de chuva, à renda das pessoas e também à vontade de construir, porque chega a época, por exemplo, aqui, dá para notar que outubro, novembro, nem tanto, mas dezembro e janeiro já são mês de construção, porque é a época que a galera recebe 13º, que vai fazer aquela obra e tal. Como foi dito também lá na apresentação da empresa, o nosso foco é nas obras privadas, nas obras privadas não, nas obras individuais. Aquela obra que a pessoa faz, um puxadinho em casa, que a pessoa está construindo a própria casa, na obra mais, sabe, do dia a dia, sem ser obras necessariamente de construtoras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. No nosso fluxo de caixa, é onde a gente armazenou todos os dados, como está solicitado na planilha. Então a gente tem a receita bruta por mês. Dá para perceber que a curva é igual à dos custos variáveis, porque a gente usou o mesmo, obviamente, né? Como só temos um produto, a gente usou a mesma estimativa, entendeu? Se a gente gastou tanto para fazer aquela quantidade de metros de laje, então a gente vai ter esse custo, essa receita, tudo baseado nisso. E acho que está meio explicativo sobre aqui. Tem os custos, olhando direitinho. A gente colocou o Prolabore, a gente colocou o Prolabore variável, porque como a gente pode perceber, em alguns meses a gente vende menos. Então, nesses meses que vende menos, o nosso Prolabore seria um pouco mais baixo do que nos meses que vendem mais. Porque aí a gente poderia, no ano, dar uma equilibrada nas contas, entendeu? Eu acho que é isso que temos para ressaltar sobre o gráfico do fluxo de caixa.